pessoal, esse daqui é o bicho. Legitimamente é realmente o nome do ataque, chama The Bicho. A ideia aqui do The Bicho, ele é um Advanced Car Backdoor. Já ouviram falar de Head CAN ou de CAN Bus, barramento CAN? O que é esse barramento CAN? O que é isso? Gente, isso aqui, vocês estão de frente para o primeiro, se eu não me engano, o primeiro hardware backdoor para carro. Então isso aqui é um backdoor de hardware que você espeta no seu carro para você poder controlar esse carro. Imagina, pessoal, em um cenário aí meio apocalíptico, né? Imagina um backdoor desse num carro de um diplomata, ou de um presidente, ou de um senador, ou de um dono de uma empresa, um presidente de uma empresa muito famosa. É, exatamente, o protocolo CAN é para acesso ao hardware dos veículos, né? Então, gente, o que fizeram aqui? Esse The Bicho, que é o nome do ataque, para a gente entender melhor esse ataque, a gente precisa primeiro ter uma noção prévia do barramento CAN. O CAN vem de Controller Area Network, né, que é uma área, uma rede de controle em área, né? Esse CAN Bus, que é o barramento CAN, ele é um padrão que foi desenvolvido para intercomunicação sem a necessidade de um host. Então, você não precisa ter um computador hosteando ali, uma interface hosteando para que o protocolo CAN consiga se comunicar. Então, gente, o Fradson falou aqui, tá lembrando Exterminador do Futuro. É legal que lembra mesmo, tem certas coisas que lembra muito Exterminador do Futuro. Então, gente, o que acontece do protocolo CAN? Basicamente, o protocolo CAN ele foi criado mais para no início foi para automatização, né, para automação industrial. Tanto que existem vários robôs montadores de veículo, esses de linha de montagem, que eles são controlados através do protocolo CAN. Você cria lá uma frame, né, um pacote CAN, e através desse pacote você envia na rede, ele sabe exatamente qual é a máquina, qual é o robô que ele vai controlar e qual é a função que o robô tem que fazer. E o que acontece é que a partir dos anos de 2003, se não me engano, isso foi amplamente disponibilizado para controlar automóveis. Então o protocolo CAN ele foi inserido para que você conseguisse interagir e automatizar e interconectar, interrelacionar todos os controladores do teu carro. Então os automóveis relativamente modernos, eles já possuem aí até 70 unidades de controle eletrônico, que são chamadas de ECUs. Lembra quando o pessoal fala assim, queimou a centralina do seu vidro elétrico? Queimou a central do alarme. Queimou a central do airbag. Cada central dessa está interconectada às diversas outras centrais do seu carro, utilizando o protocolo CAN. Olha que coisa absurda, né? Vocês tinham noção que o carro de vocês era tão tecnológico assim, que a Josi está falando aqui todos parecem ataque de filme, e realmente, todos parecem aqueles ataques de James Bond, né? Todos parecem ataque de filme do Batman, porque até então isso era coisa piegas de ter em filme, né? Mas com o advento do hardware barato, das placas de circuito impresso, das placas de prototipagem baratas, o pessoal começou a interagir com esse tipo de hardware que tinha segurança por obscuridade. E a partir de agora, pessoal, a era da IoT chegou, da internet das coisas chegou, a era dos dispositivos inteligentes chegou, e a era do hacking de IoT também chegou. Então nada que tenha hardware hoje em dia está a salvo. Então daqui a pouco tem algum hardware daqueles que alteram o sinal de semáforo. Aqui não, porque os nossos semáforos utilizam tráfego por relé, eles são controlados por relé. Mas se você tem um sistema de controle automatizado de semáforo, você provavelmente consegue alterar eles. Lógico que eu não estou falando para vocês abrirem, mas aquela caixa do semáforo eletrônico, ela tem relés eletromecânicos ali e ela bate conforme for o semáforo. Se você tiver uma unidade centralizada para controlar o tráfego e os semáforos da rua, você provavelmente vai ter uma central de controle e você provavelmente vai conseguir hackear ela através de algum protocolo obscuro aí que eles utilizam. Pode até ser um protocolo CAN, dependendo da situação. Ou pode ser algum tipo de protocolo de controle serial, tipo um UART ou alguma coisa do tipo, né? Então, gente, tudo que possui microcontrolador, no final das contas, você vai conseguir hackear de um jeito ou de outro. Lógico, alguma coisa vai ser mais difícil, uma um pouco mais difícil, outra menos, né? Mas no final das contas você consegue. Tomando o poder dos carros, dá para fazer coisas horrorosas como desativar freios ou acelerar o carro acima do limite.
em mãos erradas é perigosíssimo. Exatamente, Nano. Se eu não me engano, você não consegue fazer o carro frear, porque existe um protocolo de segurança no carro onde o freio é eletromecânico. Então ele não participa do protocolo CAN. Mas você consegue fazer ele acelerar. Você consegue fechar o carro, você consegue abrir o carro, você consegue disparar airbag, uma série de coisas, você consegue alterar sensores, você consegue abrir o carro, entre outras funções. Com certeza, Felipe, um Fusca é bem mais seguro, né? Principalmente se for um Fusca aí 1980, por aí, um 79, um 80, é muito mais seguro. Agora você imagina se for um carro inteligente, que nem o Marcos está falando aqui, tipo um carro da Tesla, por exemplo. Você imagina quantos sensores tem esse carro da Tesla. Tá, o conhecimento popular das possibilidades desse tipo de ataque é interessante na medida que abre os olhos do mercado para a importância do profissional de TI. Exatamente, Adriano. O profissional de TI que agora está tendo esse know-how, esse background em eletrônica, e isso que eu tenho que falar para vocês têm que ter um background em eletrônica, isso modifica tudo. Tudo que tinha segurança por obscuridade, agora não tem mais. Então, um portão eletrônico que você achava muito seguro, hoje você sabe que ele usa um learning code e que determinados portões eletrônicos você consegue fazer um brute force que abre o portão eletrônico em 8 segundos. Se vocês quiserem ver esse ataque, procurem por um cara chamado aí, anota no bloquinho, Semicankar. O nome do ataque chama Abre de Sésamo, ou Open Sesame. É o nome desse ataque. Você abre portões eletrônicos aí em 8 segundos, utilizando alguns algoritmos alguns algoritmos matemáticos para isso. Júlia, essa tecnologia daria para proteger nossos veículos contra assaltos? Por exemplo, em caso de roubo, poderíamos localizar o veículo, prender os meliantes no veículo e até chamar a polícia, até a chegada da polícia? Com certeza daria, viu, Guilherme? Você pode, inclusive, criar o seu próprio hardware, espetar na entrada OBD2, né, Onboard Diagnostics 2 do seu carro. Inclusive, eu quero que vocês, depois de sair dessa palestra, eu quero que vocês vão até o carro de vocês e identifiquem essa entrada OBD2 no carro de vocês para saber onde que é. Você conseguiria, por GPS, por um módulo de GPS, ou por um módulo de... Vocês poderiam fazer o próprio alarme de vocês. Desligar a ignição do carro, trancar as portas do carro, disparar o alarme do carro, disparar airbag do carro, e diversas outras coisas. Vocês poderiam cortar, tentar diminuir mistura de combustível através da sonda lambda, tentar reduzir o que o bico injetor, né, da injeção eletrônica, reduzir o tanto de gasolina que o bico injetor injeta no motor. Diversas coisas vocês podem fazer. Vocês podem criar o próprio alarme de vocês, que opera através do protocolo CAN bus. Então imaginem as possibilidades, né? Gente, o que eles fazem aqui? Essa necessidade de intercomunicação entre as unidades, bem como a necessidade de comunicação com os atuadores do automóvel, o atuador aí é seta, airbag, entre outras coisas. Então é imprescindível em carros modernos. O barramento CAN ele vem para suprir essa necessidade de intercomunicação. Porque o que você quer? Você quer que quando você aperte o seu alarme, que o vidro suba. Então, para o vidro subir, o alarme não tem nada a ver com o vidro. Então ele se comunica. Você quer que o seu carro desligue o rádio quando você abre a porta. Então tudo isso é controlado pelo protocolo CAN bus. Então, gente, esse ataque ele utiliza um hardware que é desenhado para interagir com o automóvel através do barramento CAN, nesse ataque específico, e é conectado à porta OBD2. Essa porta é chamada de Onboard Diagnostics, todo carro tem a partir de 2003, e é injetado comandos através da rede CAN em eventos que são concebidos previamente. Pode ser aí um evento determinada posição de GPS, por exemplo, o seu carro não está na posição de GPS que ele deveria estar às 5 horas da tarde, então eu vou bloquear o carro. Ou determinada velocidade, por exemplo, o carro está a mais 60 por hora, então eu vou desligar o carro. E uma coisa que é o seguinte, provavelmente a maioria de vocês não sabe onde fica a porta OBD2, né? A porta OBD2 do carro de vocês. Pode ter um hardware desse acoplado na porta e vocês nem sabem. Às vezes tem, mas é o hardware que faz os vidros subirem, por exemplo, automaticamente. Então existem vários conectores aí de OBD2, inclusive no Mercado Livre. Você pode... O que o pessoal hoje faz, aquele golpe do odômetro, né? O pessoal coloca um scanner de OBD2, vai lá, usa o OBD2 CAN Tools, o CAN Tools que chama, e ele modifica as informações do seu odômetro. Lá você está com o carro com 80 mil km rodados, você diminui para 40. É um ataque trivial, demora 5 segundos para fazer. Claro que não estou estimulando esse tipo de ataque, né, pessoal? Estou falando para vocês que existe
que é assim que faz, e que é um hardware que custa R$30 no Mercado Livre e custa R$10 na China. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Júlio, no caso de um carro com direção eletrônica, ele poderia controlar ou travar a direção? Marcos, provavelmente sim, vai depender da própria central de controle eletrônica do carro. Eu não posso te afirmar, porque cada carro vai ter uma central, ou mais de uma central, né? Como, por exemplo, tem carros que possuem mais de 70 unidades de controle. Então vai depender exclusivamente da ECU do carro e do que dá para fazer com a ECU desse carro. Então você vai ter que ir lá procurar os pacotes de CAN para o seu carro específico, da montadora específica, do modelo do carro específico e ver o que dá para fazer com ele. Então cada carro vai dar para fazer, para dar comandos diferentes. É um universo de possibilidades. Cada ataque desse que eu estou trazendo para vocês é um universo de possibilidades. Daria para criar cursos só com um desses ataques, para você chegar em um desses ataques. Os pesquisadores desses ataques, eles passam anos focado em uma tecnologia só, anos focado em um ataque só. Então, se eu pudesse chutar, eu diria que provavelmente você vai ter controle da direção eletrônica, você vai poder travar a direção do carro. Provavelmente, se ela for uma direção elétrica, você vai ter algum tipo de função que trava essa direção elétrica. Então observem aí, né? Dá para matar uma pessoa. Com certeza dá. Interessante, pois é mais uma garantia para quem possui um veículo e saca esse tipo de ataque. Exatamente, Charles. Esse tipo de ataque relacionado a voltar ao odômetro está muito comum hoje em dia, porque está muito barato os scanners de ODB, né? De CAN. Esse CAN é tão bacana que merece uma palestra só. Exatamente. Esse protocolo CAN é tão legal. Tem tanta coisa no protocolo CAN que existem, inclusive, diversas palestras da DEFCON, da Turcon, da Shimocon, da B-Sides, diversos tipos de convenções que tem palestras de 1 a 2 horas só dedicadas ao protocolo CAN e o que você pode fazer. Isso que a gente não está entrando nem no mérito de controle e automação industrial, né, de robôs, que você controla através do protocolo CAN também. A gente nem está entrando nos controladores lógicos programáveis também. Então gente, computação, vocês sabem, é uma infinidade de assuntos, e segurança da informação também é outro mar de assuntos dentro da computação. Não tem como você se especializar na segurança da informação em geral, não tem como ver tudo, saber tudo da segurança da informação em geral. Então observem, né? Chega uma hora com hardware que você começa a ficar meio maluco, né? Porque cada hardware funciona de uma maneira, cada hardware tem uma arquitetura de uma forma, tem hardware que usa PIC, tem hardware que usa VR, tem hardware que usa ARM, tem hardware que usa x86, tem hardware que, enfim, tem hardware que usa a arquitetura da Texas Instruments lá, MSP 430. Gente, tem arquitetura a dar com pau, não tem como saber tudo, é uma coisa absurda, é um tanto de informação absurdo para vocês absorverem, então. Mas vão anotando, controle área network CAN bus, anotem aí, OBD2 scanner, anotem aí, o nome do ataque que é Debicho, anotem aí, tem o link do YouTube para a palestra completa desse ataque, tá aí embaixo também para vocês pegarem, beleza? Júlio, por que na sua visão as empresas não começam a implantar tais tecnologias dentro do carro? Tecnologia de segurança, você diz, Marcos? Basicamente funciona assim, gente. A empresa automobilística, ela não tem noção de segurança da informação, ela tem noção de segurança do seu bem-estar. Quando você injeta um hardware desse e começa a criar um terror, aí a partir dali ela vai começar a se preocupar com isso. Empresas como a Ford, por exemplo, nos novos carros da Ford, você já faz teste de invasão nos carros. Então você já faz análise de vulnerabilidade, teste de invasão do protocolo CAN bus em novos carros da Ford. Eu já ouvi falar isso. O que mais que tem do pessoal falando aqui? Se eu já cheguei a fazer esse tipo de ataque, esse especificamente não, porque está chegando o meu controlador, o meu scanner de OBD. Assim que chegar da China, eu vou fazer esse ataque. Mas já vi várias pessoas fazendo esse ataque no YouTube, inclusive tem muita gente. É trivial você, por exemplo, mudar o odômetro do seu carro. É trivial, gente. É baixar um software no Android, espetar lá o seu adaptador no ADB2, conectar ele por Bluetooth e pronto. Você mandou o seu pacote CAN certinho, da maneira correta, para o carro correto, para a versão correta, já era. Você fez o ataque. Não é uma coisa tão difícil, nesse caso específico. Aviões sofrem esse tipo de ataque? Não sei te dizer, Patrícia, mas provavelmente sofrem. Provavelmente, se não for um CAN, um controller desse tipo, existem outros tipos de ataque. Por exemplo, você pode simular um transponder de um avião através do seu transceiver de SDR. Você pode fingir que tem um avião sobrevoando a sua casa, por exemplo, e todos os outros aviões vão receber essa informação e vão provavelmente fazer uma manobra evasiva para não bater nesse avião.
Então observem isso, obviamente é crime federal, né? Você simular uma aeronave, né? Fazer qualquer tipo de simulação de aeronave, isso é crime federal, né? É um atentado contra a nação de... Acho que entra até em terrorismo. Nos Estados Unidos, com certeza, entra na lei antiterrorismo. Mas o que acontece, pessoal? Se não for um ataque por CAN, né, porque os aparelhos do avião podem utilizar outros protocolos de comunicação, se não for um ataque via protocolo CAN, vai ser um ataque via outro tipo de protocolo. Existe gente testando. O que acontece é a segurança por obscuridade. Quando você tem um hardware muito caro, ou você tem um aparelho muito caro, ou você tem muita dificuldade de testar, aquele hardware, aquele aparelho, ele não necessariamente está seguro, mas como ninguém testou, ele está teoricamente seguro. Então isso é chamado de segurança por obscuridade, ou por obscurecência. Então, a partir do momento que você consegue um tipo de hardware que dá para testar um avião, e que você consegue alguém que te empreste um avião para você testar, aí a partir daí você começa a perder a obscuridade do hardware. Essa porta OBD2 é a mesma que permite o pessoal da revisão realizar aqueles diagnósticos e check-ups? Exatamente, Marcos. É a mesma porta. Inclusive, você consegue realizar diagnósticos e fazer check-up do seu carro com um adaptadorzinho desse. Você consegue ver, ela retorna, tem bancos de dados de coisa de 5 mil erros diferentes para carros diferentes. Então, quando acende a sua luz da injeção eletrônica, lá no painel tá falando que é injeção eletrônica. Mas se você pluga um scanner de OBD, de OBD2, lá na sua portinha lá e vê o protocolo CAN, você consegue saber exatamente o que está acontecendo. Se é um bico que está entupido, ou se não tem admissão de vapor, de gasolina, ou se está travado alguma coisa no motor, ou se tem alguma coisa na injeção eletrônica que não está funcionando propriamente dita. Você consegue exatamente o erro específico. Você pode chegar lá no teu mecânico e falar assim, provavelmente é o bico de injeção número 4 que não está funcionando bem, por isso que o carro está morrendo. Por quê? Porque o protocolo CAN, ele tá te fornecendo essa informação através da rede de diagnósticos do carro. Legal, né? Você vai se tornar um mecânico muito melhor tendo um aparelhinho desse. Exato, Marcos. O avião pode até ter. Eu já vi ataques para avião, só que não protocolo CAN, que eu me lembre. Aviões têm redundância na maioria dos sistemas, tem redundância tripla, exato, Alex, tem. Ou seja, se um sistema apresentar algo estranho, ele é substituído pelo outro sistema secundário e depois pelo terceiro. Exatamente o que o Alex falou também. Provavelmente vai ter gente pesquisando e normalmente o pessoal encontra vulnerabilidades. Porque o pessoal que mexe com engenharia eletrônica, eles não necessariamente têm um background de segurança da informação. Da mesma forma que se você mexe com eletrônica, se você mexe com programação, você não necessariamente tem background de segurança da informação. É por isso que a gente tem tanto XSS ataque, é por isso que a gente tem tanto SQL injection, é por isso que a gente tem tantos tipos de injections diferentes, a gente tem tantos tipos de ataques web diferentes. Porque o cara, ele é programador web, não necessariamente ele sabe, ele tem noção de segurança e de desenvolvimento seguro. Na maioria dos sistemas de controle de aviação, o último recurso é mais analógico possível. Exatamente, Alexandre. Quando tá tudo falhando, o piloto assume o controle manual do avião. O problema é se for um Boeing 747, né? Aí o cara tá ferrado para assumir. Mas, com certeza, o avião tem que ser o mais seguro possível. Provavelmente o pessoal, se for começar a cutucar os centrais de comando do avião, eles vão achar falhas, óbvio, porque se não existe nenhum pentest para avião, obviamente eles vão achar muitas falhas, assim como eles acham em qualquer outro equipamento eletrônico. Mas o avião, ele tem controladoras, ele tem redundâncias para ter um maior nível de segurança. E é o que os carros também vão ter daqui para frente.